conhecemos. Aí só fala o seguinte: então se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Alguém deu pontapé de partida na oração, irmão. A única coisa que fala dinheiro na Bíblia é: então começaram a invocar o nome do Senhor. Aí você vai ver Abraão invocando o nome do Senhor, você vai ver Isaac invocando o nome do Senhor, você vai ver Jacó invocando o nome do Senhor. Né? A gente lê a história de José e não vê José invocando o nome do Senhor. Como é que faz isso? Não é? Você vê que a mão de Deus era com José, meu irmão. Amém? Glória a Deus. E oração é tremendo. Alguém, a oração funciona sem orar 6 horas, 12 horas. Tem gente que não, 1 hora tá bom demais. Eu vou dizer, aguenta 1 hora comigo aí, se eu puder, né? A oração é assim, mas tem gente não. Tem gente que tem um negócio especial com ele. Quem chega e fala assim: se o senhor quiser, só quero tomar em mim. Pode Deus você agora. Então não existe tempo de oração, né? Tem oração de hoje mesmo, tem jeito. Dependendo da hora do problema e da situação, a oração é de hoje. 3 minutinhos tem que ficar pronto, meu irmão. E o milagre acontece na nossa vida, né? Então não existe, né? Às vezes a gente quer imitar aquele cara, mas não, eu fiquei 6 horas de oração hoje, 12 horas, você quer imitar, não tem jeito. Para ele funciona, para você não funciona. A gente tem que entender qual é a nossa parte. Aleluia! Glória a Deus. Agora, tudo que ele vier para fazer, faz conforme as suas forças, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então nós temos aqui Jeosafá, essa guerra de Jeosafá. Isso aqui é tremendo, por quê? Né? A gente fala que a guerra foi vencida com louvor, com adoração. Porque se a gente lê, a igreja, melhor, quase o país todo orou em favor daquela vitória. Né? E a gente vai, nós fomos levitas, ele ficou na frente adorando, mas foi envolvida com oração. Glória a Deus. A oração dele está do versículo 6 até o versículo 12. E ele vai narrar, ele quer saber que oração de uma pessoa que conhece Bíblia, irmãos. Há diferença de quem ora, de quem lê a Bíblia e ora, de quem não lê a Bíblia e ora. Tem uma diferença. E a gente vai entender, se você quiser ler, depois lê, irmãos. Lê esse capítulo que é maravilhoso. Josafá, meu irmão, depende da versão da Bíblia, né? Ele chega exaltando o nome de Deus. Ele chega reconhecendo o poder de Deus. Mas depois ele vai falar: Senhor, essa terra aqui, o Senhor prometeu a Abraão, teu amigo. O Senhor prometeu dar para nós essa terra e nós herdamos ela. Aqui se fez um templo para exaltar. Eu devia ter no templo, eu olhei para o templo. Fizemos um templo aqui magnífico, lindo, olha que maravilha, para exaltar o nome do Senhor. E ele vai narrando para Deus, mas de repente, ele vai falar com Deus também uma história, irmão, que a gente só vê aqui. Porque 3 inimigos se juntaram contra Jeosafá, contra Judá: Moabe, Amon e o da montanha de Seir, que são os descendentes de Esaú. E aí ele fala assim: agora, o Senhor não deixou a gente brigar com eles. O Senhor não deixou a gente arrumar a guerra com eles. E agora eles estão vindo para tomar aquilo que o Senhor nos deu. O inimigo ele é tremendo. Porque quando ele vem para atacar a gente, ele não vem fraquinho. Ele vem para botar medo. Ele vem para ver você fugir. Quando você lê a história de Samar, só tem 2 versículos para Samar lá em 2 Samuel, né? Se não for a memória. Então, quer dizer, 2 versículos, Samar está falando que quando plantou aquela plantação de lentilha, os filisteus, na época da colheita, os filisteus vieram numa multidão, o povo fugiu, tudo só ficou Samar. E ele defendeu, Deus deu um grande livramento. Então o inimigo, quando ele vem, ele não vem só para fazer fumaça. Ele vem para te derrubar mesmo, ele vem com força. E a Bíblia diz para a gente que eles vieram numa grande multidão.
Versículo 2. O povo de Moab já era uma nação. Juntou com seu irmão Amon e veio outra nação. E de repente junta com Esaú, que era também uma grande nação. Então 3 nações se juntaram para vir lutar contra o povo de Deus, contra Judá. E a Bíblia diz para a gente que Josafá ficou com medo, temeu. E qualquer um de nós, quando dependendo da luta, do problema, da situação, vão balançar as pernas nele, irmão, e vão ficar com medo. Aí a gente vai para a oração. A gente vai para a consagração. A gente começa a gastar todos os cultos da igreja e comer até onde tem campanha para receber a vitória. Não é assim? Então, Josafá vai apresentar a Deus o nome dos 3 e vai apresentar a Deus também, falando: o Senhor não deixou. A gente então, quando estava vindo, desviou deles. A gente não mexeu com eles. Para você entender, você lê Deuteronômio capítulo 2, quando o povo está saindo lá do Egito. Moab e Amon eram descendentes de Ló. Vão lembrar disso? Descendentes de Ló, filhos de Ló. Não vou entrar no detalhe da história de Ló. São descendentes de Ló. E quando eles estão vindo, irmãos, pode ser que quando eles estão vindo, o povo está vindo do Egito, caminhando 40 anos no deserto. Eles vêm. E quando eles vêm, de repente eles vão passar diante da terra de Moab. E quando eles passam diante da terra de Moab, Deus olha para Moisés, para Moisés: não arruma encrenca com esse povo como Moab, não. Você fala: por quê? Não é? Porque eu dei essa terra aí em herança a Ló. Não toma não, porque eu já dei de herança para Ló. Tá bom, continua o caminho. Vai acontecer isso tudo no capítulo 2 de Deuteronômio. Continua o caminho, vão passando diante do território de Amon. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, também não arruma encrenca com esse povo aí não. Por quê, Senhor? Porque eu dei isso aí de herança para Ló. Aí você fica dizendo: irmão, Ló terminou fora de rumo. Ló terminou com uma história pesada na vida dele. Ló terminou com a vida, com uma desgraça, a vida dele, que é terrível, dentro de uma caverna, perdeu tudo que tinha. Mas em consideração a Abraão, porque quando você está debaixo da bênção de um líder, aleluia! Você está habitando aqui agora, você está aqui, não é? Pastor Elias está aqui, você congrega aqui, você é membro aqui. Você está debaixo das mesmas promessas que Deus tem sobre a vida do pastor dessa igreja. Você faz parte. Então, no meu entendido, Ló tomou parte das bênçãos de Abraão. Ele tomou rumo, mas tinha uma promessa espiritual na descendência de Abraão. E Ló tomou-se parte também dessa descendência. Não é? Portanto, Deus vai resgatar Ruth, a Moabita, e ela vai casar com Boaz, e ela vai ser bisavó de Davi, porque Deus resgata a descendência de Ló lá. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando Deus está falando, não arruma encrenca não, não arruma encrenca não, não arruma encrenca com esse povo não. Por quê? Porque eu dei de herança para Ló. Você pensa em uma coisa, vamos lá, aí ele passa diante do território de Esaú, aí Deus fala assim: ó, não arruma encrenca com Esaú não. Mas por que, Senhor? Porque eu dei isso aí de herança para Esaú. Aí você está assim, pastor André, você está assim, caminhando para a sua terra prometida. Você não chegou ainda, você não tomou posse ainda, e Deus está dando herança para o seu inimigo. Meu Deus! Deus está abençoando o inimigo, e você está indo: meu Deus, eu estou andando no deserto, falta comida, falta carne, falta água, falta tudo, e Deus, eu já dei herança para os seus inimigos. Glória a Deus. Espírito Santo. Que situação, meu irmão! Se eu deu de direito, da esquerda, sendo abençoado
Deus falou que ia ser de herança, que ia dar para você. Todos nós enfrentamos a mesma situação, né? É um cheiro que vai atrás de Jesus, mas Jesus não é a filha dele, e uma mulher que toca aí no meio do caminho é curada. Aleluia! Você está indo em direção à sua terra. Eu não sei para quem essa palavra aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que ela vai para de alguém. Você está indo rumo à sua terra prometida e Deus já está abençoando alguém. Mas calma, você vai chegar lá. Você vai chegar no seu destino. Você vai chegar aonde Deus falou que você iria chegar. Glória a Deus! Você vai caminhando. E Deus está lá, não me ganhe com eles não. Tá. E com o filisteu pode? Filisteu pode. E com o midianita pode? Com o ar? Não. Com o amor? Não. Coisa? Não arrume qualquer coisa. Esses três aí não. Aí você me diz, meu Deus, como é que eu entendo o Senhor? Não tem como você entender Deus, irmãos. É melhor só aceitar o que ele fala com você. Aleluia. Não tem como você entender Deus. Né? Já diz a música, ninguém explica Deus, não tem jeito, meu irmão. Aleluia. Glória a Jesus, você está na luta, você está na prova, você está na situação. Você quer receber a bênção, mas o inimigo ainda está lá. Então, o Josafá está contando a história para Deus, e ele está orando, contando uma história para Deus. E ele fala assim, Deus, agora eles estão vindo numa grande multidão contra nós. O que a gente vai fazer? A gente está com a mão atada. Só proibiu a gente arrumar encrenca com eles. Só proibiu a gente brigar com eles. Só proibiu a gente guerrear contra eles. Mas eles estão vindo guerrear contra nós. Oh, meu Pai, como fazer uma situação dessa, irmão? É chorando. Aí se entende por que Josafá não reuniu todo o exército de Judá e foi guerrear, porque tinha uma lei de Deus proibindo guerrear com esse povo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Havia uma palavra por Deus, falou assim, não arruma encrenca para eles não. Agora Deus arruma encrenca, deixa o inimigo arrumar encrenca, só para abençoar Josafá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, fala com alguém que é do teu lado aí. Deus fala com ele assim: Deus vai arrumar uma encrenca só para te abençoar. Só para te abençoar. Você sabe que essa prova aqui vem para Josafá, porque Josafá fez aliança com Acabe, se não me falha a memória. Josafá foi um exemplo de reinado, mas ele deu vacilo dele. Ele fez aliança com quem não devia fazer. Aí Deus manda um profeta por nome de Jeú e lá falar com ele. Está dizendo não, está falando assim, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aí o que Deus faz? Levanta o inimigo, que ele não podia brigar para brigar com ele. Não brigo não, eu vou fazer, eles não brigam com você. Meu irmão, é que eu falo lá na igreja com os irmãos, eu ensino, meu irmão, Deus perdoa o pecado na hora, mas não te livra das consequências. Não é? As consequências Deus não te livra não, você vai ter consequências. Deus perdoou Davi, perdoou, mas você a espada não vai ser de sua casa também não. Quem é, você entendeu, vem cá, perdoa e tá bom, você errou, não, você tem que pagar pelo seu crime. Deus te perdoa, mas você tem que enfrentar as consequências. É verdade. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um de nós. Deus, olha só. Agora Josafá, na final da oração, mesmo assim, porém nossos olhos estão postos aqui. Quer dizer, eu estou igual aquela criança que pede para o pai e fica lá. Olhando para o pai, esperando
Está vindo. Os nossos olhos estão olhando para o Senhor, esperando o que o Senhor vai fazer. Aí Deus, como todo bom pai, Deus é o melhor pai que a gente tem. Corrige, mas abençoa. Glória a Deus. Aí a minha Bíblia diz, pastor também, que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Sobre Jaziel. Eu posso dizer porque vai falar a antecedência de Jaziel. Vai falar que ele era filho de Zacarias. Vai falar que Zacarias era filho de Benaia. Vai falar que Benaia era filho de Jeiel. Vai falar que Jeiel era filho de Matanias. E vai falar assim, e eles são descendência de Asaf. Meu Deus. Vai contar isso. Por que Deus quer falar isso aqui? E acho que é isso, Deus escreveu. Porque precisava falar isso. É porque, irmão, o profeta tem que ter. Você tem que saber de onde ele veio. Você tem que saber de onde o profeta veio. Aleluia. Você tem que saber de onde o profeta veio. Não pode vir de qualquer lugar, não. Esse negócio de profeta que não tem pastor, que não tem endereço, que não tem liderança, meu irmão. Tem que ficar de olho, meu querido. Glória a Deus, meu Pai abençoado. Oh, aleluia. Deus solta a isca da família do homem aqui. E ele vai falar uma coisa muito linda. Dai ouvidos, ó todo Judá. E tu, Josafá. Oh, aleluia. Não precisa ficar com medo dessa grande multidão, não. Oh, aleluia. Não fica com medo, não. Sabe por quê? Sabe por quê? Você sabe por quê? A peleja não é vossa. A peleja não é vossa. A peleja não é vossa. Mas é de quem? De Deus. Mas é de quem? De Deus. Mas é de quem? Não está culto, irmão. Mas é de quem? De Deus. A peleja não é vossa. É de quem? De Deus. Sabe o que eu estou falando? Eu proibi vocês de lutar com ele. Ele está vindo lutar com você. Pode ficar tranquilo. É eu que vou lutar com ele. Não tiver força para lutar com o inimigo, deixa que Deus vai, aleluia. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós queremos. A peleja não é nossa, é minha, deixa comigo. Está assustado com essa multidão? Está assustado com essa turma aí? É porque ainda não, a gente não acordou para o Deus que a gente tem e o que Ele pode fazer. Glória a Deus. Amanhã, é só, amanhã descereis contra eles. Peraí, é de Deus, mas eu tenho que descer. Eu tenho que descer. Eu tenho que descer, porque tem gente que não gosta de descer, não é? Aí Deus manda descer, desce contra eles. Eu vou falar onde vocês vão encontrar eles. Deus é tremendo. Olha, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, não é? Vocês vão achar isso aonde? No fim do vale. Fala com o irmão aí, é no fim do vale o negócio. É no fim do vale. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Sabe por quê? A gente, a nossa visão teórica é aqui no problema. A gente olha o que está diante de nós, mas a visão de Deus é lá no futuro, é amanhã. E Deus fala assim, amanhã você pode ir já para o fim do vale. Passa pelo vale correndo. Você vai para o fim do vale. Deus não quer que você fique no vale, Deus quer que você vai para o fim do vale. Aleluia! Eu estou no vale, eu estou no vale, eu estou no vale. Vai, meu filho! Vai para o fim do vale! Sabe como é que chama o fim do vale? Vale de bênção. Amém.
vai morrer, não. Pode ir, você não vai ter luta, não. Pode ir. Fica comigo. Você tem que ir, meu negócio é comigo. Tem hora que você me dá, meu Deus, que o negócio está falando. Vai! Se possa! Fica parado! E só vê a salvação do Senhor. Deus deu tudo para eles que eles precisavam. Deus está transformando o medo em confiança. Deus está transformando seu medo nessa noite em confiança. Glória a Deus. Deus está transformando o temor que você tem do inimigo em confiança. Aleluia. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Deus quer te dar aleluia. Eu creio. Jesus, aleluia. Deus poderoso. Tem que tomar uma decisão. Glória a Jesus. Não temos. Porque amanhã sai o encontro deles. Porque o Senhor será convosco. Amém. Deus confirma. Deus confirma ainda. Pode ir, que eu vou estar convosco. Onde você lê? Gênesis 28. Se não for versículo 15. Aquela visão de Jacó, a escada, sabe? Aquele sonho que todos nós queremos ter um dia, né? Né? Nossa, mas ele tem pesadelo, né? Meu Deus, que Deus deu um sonho para nós, o de Jacó, né? Aquela escada, anjo subindo, anjo descendo, lá em cima Deus Todo-Poderoso sentando. Olha só, meu irmão, que sonho! Deve ser dele, não é igual o nosso, não, é de pedra ainda. É, irmão, mas ele vai ter um sonho tremendo. Deus vai falar com ele, rapaz. Olha só, eu estou te abençoando, rapaz. Você vai chegar em segurança lá, né? Eu estou repetindo o meu jeito aqui. Você vai voltar em paz. Pode ir. Aleluia. Finalzinho, Deus falou assim: pode ficar tranquilo. Eu não vou te deixar enquanto não cumprir a minha palavra na sua vida. Enquanto eu não cumprir tudo que eu tenho te falado, eu vou estar junto de você para te guardar, para te livrar. Meu irmão, pensa num Jacó que saiu todo ousado no outro dia. Aleluia. Meu guarda-costas é Deus. Aleluia. Meu guarda-costas é Deus, saiu todo ousado. Não é? Agora o Deus está falando com o povo dele aqui. Pode ficar tranquilo. O profeta está falando. O Senhor será convosco. O povo começou a adorar o Senhor. O povo começou a adorar a Deus. Adorando ao Senhor. Aí o rei pôs-se de pé. O versículo 20 é o que a gente gosta no texto, né? Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Olha aqui. Crede nos seus profetas e prosperareis. A gente ama esse versículo. Palavra de oferta, palavra de prosperidade. Então, todos nós, você crê em Deus, beleza. Agora, quando você crê no profeta, o negócio muda na sua vida. Amém. Aleluia. O negócio muda. E aí, chegou na casa da irmã e falou assim: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Ela creu. Aleluia, glória a Deus. Falou. Eliseu mandou para o tsunami, ela fazer daqui a 9 meses, você está ganhando, beleza, não confiou em creu. Está segurando o menino. A viúva chegou para Eliseu e falou: Eliseu, está levando meus filhos presos.
Eliseu, não pode ir lá, pega um pouquinho de azeite, você tem em casa lá, começa a encher o vaso, foi lá e funcionou. Então, quando você crê no profeta e crê que ele é um representante de Deus e que a palavra dele está vindo de Deus, as coisas mudam na sua história, na sua vida, na sua família. Eu vou falar igual o Xará aí, mais novinho um pouquinho. Eu sou profeta. Eu não sou pregador, eu sou profeta. O Xará fala assim, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eles escutam aí no seu livro desse cantar, daqui pode ser o Salmo 136. Louvando a santidade santa do Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E todo o povo começou a glória a Deus, né? Os levitas foram à frente, que glória a Deus. O exército foi para trás, foi os levitas adorando a Deus, e foram louvando, e foram exaltando. E enquanto eles estão indo, esse que é o negócio, Deus mandou ir. Enquanto eles estão louvando, enquanto eles estão adorando, eu nem sei como é que eles estão louvando, né? Porque louvando o inimigo, um cantor aqui que eu não sei quem escolhe. O inimigo tenta nos embaraços. Eu não sei aí. O inimigo tenta. Eu sozinho nessa guerra. Comigo, o braço forte do Senhor. Fica mais! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Vai nessa batalha, vai adorando, aleluia! Enquanto eles estão adorando aqui, ó, vai adorando e caminhando, aleluia! Aprenda, Salmo 126. Aqueles que andam, leva preciosa semente, andando e rindo, Gemendo. andando e contando piada, chorando. andando e quê? Chorando, vai andando, chorando, vai andando, não desista, vai chorando, mas vai andando. O pé está doendo, mas continua andando, porque enquanto eles estão adorando, glória a Deus, aleluia. Algumas traduções, alguns comentários dizem que Deus mandou anjos, seres angelicais. E os dois irmãos se uniram, Moabe e Amon, e destruíram o povo de Esaú. Irmão, olha que Deus mandou emboscada, tropeços para ele, meu irmão. Eu não sei qual inimigo que está te perturbando a sua vida, mas Deus está mandando lá anjo. Salmo 90, versículo 11. Ele dá a ordem a teus anjos a teu respeito para te guardar em todo. E quem eliminam Esaú? Até porque os seus dois irmãos se estranharam, começaram a brigar também. Meu irmão, não sobrou um. Eu não entendo que briga é essa, não sobrou um para contar a história. Não sobrou um para contar a história. Não ficou nenhum inimigo para voltar para trás e avisar a família. Ninguém vai voltar da guerra, não, meu irmão. Deus não vai deixar seu inimigo voltar para trás para contar nem a derrota dele. Aleluia! Glória seja dada em nome do Senhor. Faz as suas petições conhecidas do Senhor. Conta para o Senhor realmente o que você precisa, o que você está necessitando, porque Ele garante. Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus. Ele garante. Então você vai lutando, vai para a guerra, vai guerreando em adoração. Glória a Deus. Versículo 23 diz assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, juntaram-se um contra os outros a destruir-os. Aí o povo de Deus tinha uma atalaia.
Alguém que vai na frente olhando, um monte de inimigo tá, sabe, espiando, 007B vai na frente olhando. Ele volta, olhou, assustou, meu irmão. Voltou correndo e falou assim: Josafá, não tem ninguém vivo lá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não tem ninguém vivo lá. Todos morreram. Aleluia. Quem vai ganhar? Aleluia. O inimigo não vai ter ninguém nem para levar a derrota dele para frente. Mas você vai ter alguém que vai vir e você vai parar. A luta. Aleluia. Você já ganhou a luta. Você já venceu a luta. E não precisou de espada, não precisou de lança, não precisou de flecha, não precisou de escudo, porque o Senhor falou, aleluia, a peleja é minha. Aleluia, glória a Deus. A guerra é minha. E quando a gente, quando Deus fala a guerra é minha, pode ficar tranquilo, um anjo dele numa noite mata 185 mil. Eu fico imaginando os anjos de Deus, porque quando Deus cortou a orelha daquele soldado, Jesus pegou a orelha e falou: rapaz, se eu quisesse, meu pai mandava 12 legiões para mim aqui. Que anjo. Fez um estrago de 185 mil uma noite. Imagina 12 legiões. 12 legiões são mais ou menos 5.750 soldados do exército romano naquela época. Imagina 12. Quase 80 mil anjos. Aí eu vou voltar lá no Salmo, eu gosto muito desse versículo, porque ela fala que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos, pastora. Não é um caminho, é todos os caminhos que concernente a tua vida. Fala para o irmão da hora, é todos os caminhos. Todos os caminhos. Eu não sei qual caminho que você tem, Senhor. Quantos caminhos que traçam na sua vida dia a dia, meu irmão. Tem um anjo para cada caminho. Aleluia. Fora aquele que a palavra diz pra gente: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele do tempo e o ímpio. Tem um anjo que fica do seu lado, agora tem aqueles que Deus manda, vai lá. Qual o caminho que está precisando de energia financeira? Manda um anjo lá. Ei, é pode empregador? Manda um anjo lá. É a família? Manda um anjo lá. É o filho? Manda um anjo lá. Quando eu vou orar para meus filhos, Senhor, dá a ordem dos teus anjos. Minha filha está no Rio de Janeiro, outra está para o Espírito Santo, a outra está em Badeiro. É um anjo. Para cada lugar. Aleluia. 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 E Deus vai mandar um anjo. No começo eu falei sobre a oração de hoje. Um dia minha menina estava lá no Rio de Janeiro. Esse é o beijo. Mas estuda lá. Um dia ligou para a gente chorando, sozinha lá, tem parente lá não. Com a dor na barriga, chorando, desesperada, eu não sabia o que ia fazer. E a gente aqui, daqui que é lá longe, faz 7, 8 horas de viagem. Como é que nós fomos? A outra menina que é enfermeira estava com a mão aperta, pode saber, aí ficou mais cara. Tá. Deixei a Valdene conversando com ela. Cheguei na sacada, foi assim: Senhor, dá a ordem do teu anjo, agora, para ir lá. Eu não posso ir lá, mas o Senhor pode mandar um anjo lá. Aleluia. Virei essa oração mesmo, rapidinho. Voltei para dentro. Quando cheguei, passou um pouquinho. Acabou. Sumiu. A oração resolve. Mas o que a gente leu lá em... Quem está com uma Bíblia para ler? Provérbios 13, 22. Parte B, né? 13, 22. É melhor. O que está escrito lá? Glória a Deus. Olha o que está escrito lá? 13, 22, parte B. Mas O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos,
mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso aqui, irmão, transferência de riqueza. Meu Deus. Deus tira do ímpio, não tem que jogar com a mão do justo. Agora, lê para o pastor, lê para mim, lê para mim o versículo 25 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 20, versículo 25. Glória a Deus. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. E acharam neles fazenda e cadáver em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Você acha que é isso? Transferência de riqueza? Deus tirou do ímpio e colocou na mão do povo dele. Eu estou falando agora de Bíblia, não estou pregando a teologia da prosperidade para você, não. Eu estou falando agora de Bíblia, do que Deus pode fazer de um dia por outro. Ele falou assim, amanhã. Deus fez. Deus fez. Tem gente que não pode nem falar de dinheiro na igreja, né? Não paga aluguel, mesmo nas compras terreno, mesmo constrói, mesmo. Não gosta. Mas não amo. Mas olha aqui. Quantos dias? 3. Quantos dias? 3. Como? Pensa aí. É pouco ou muita coisa para ganhar de investir? Irmão? 3 dias, mas é exército, junto com os levitas, com tudo para carregar. O exército de Judá. 3 dias para carregar tudo que sobrou, eles só acharam cadáver, riqueza e abundância para levar tudo. Esse Deus é tremendo. Glórias a Deus. Deus tem esse poder, irmão, de fazer uma mudança na nossa história da noite para o dia, através da oração. Aleluia. Resposta à tua oração. O texto que vocês escolheram para o tema da festividade é bem claro. Não estáis inquietos por coisa alguma, meu irmão. E a gente fica inquieto por muitas coisas. Mas ele fala assim, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, pela ação de graça. Quer dizer, você ora, suplica, mas agradece também. Aleluia, glória a Deus. Porque se algo disser, agora no 4º dia, se ajuntar no vale de Baraca, que é o vale da bênção, pois ali louvaram o Senhor. Eles oraram, ouviram o profeta, mas no final foram adorar a Deus pela bênção recebida, porque tem gente ingrato. Ele recebe e não quer agradecer. Ele recebe as bênçãos, Deus abre porta, Deus abençoa, Deus libera muita bênção para ele, mas ele não quer agradecer. E aqui se aprende que isso aqui é um rei, com todo o povo que estava com ele, deram uma ação de graça ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Se você for olhar, dependendo da Bíblia, está escrito Vale de Bênção. É o lugar da bênção, é o lugar da vitória. Glória a Deus. E aqui eu termino minha palavra nessa noite. Glória a Jesus. Minha mensagem vai ser sempre assim, dentro de um texto histórico. Eu gosto muito das palavras históricas, a gente tira muita coisa da nossa vida nessa noite. E ainda mais você sai conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, não é? Se eu falar de transferência de riqueza, você lembra que Jacó, quando Deus transferiu a riqueza de Labão, tudo para ele. Quando o povo saiu do Egito, os egípcios falavam assim, então leva veste, leva ouro, leva prata, tudo para eles. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé, eu tenho uma palavra profética para liderar para a sua vida nessa noite, que é o seguinte, aleluia! Você não vai sair dessa prova de mãos vazias, aleluia! Você não vai sair dessa peleja de mãos vazias, aleluia! Você vai receber os despojos da guerra, você vai recolher a recompensa dessa luta. Glória a Deus. Você que é conhecido da igreja, louva junto, meu irmão. Aleluia. O inimigo pode tentar, como tentou com Josafá aqui, mas não vai conseguir. Amém? Não, depois disso pode passar para a pastora. Deus abençoe para a irmã. Deus abençoe a igreja, irmão. Agradeça os irmãos. Amém.
Glória a Deus, que vai aturar agora, em nome de Jesus. Nesse nome. Obrigado, Jesus! Oh, aleluia! Tá chorando.